ministra da Agricultura. Diga aí, Augusto. A bela Gisele Bündchen, que é uma mulher que também sabe pensar e tal, vai precisar agora ser apresentada ao artigo definitivo escrito pelo José Roberto Guzzo, que é um dos maiores articulistas do mundo, sem nenhum exagero, e que, entre outras coisas, foi o responsável pela luminosa trajetória da revista Veja, que a levou ao patamar de 1 milhão de exemplares e a transformou na terceira maior revista do mundo. Ele acaba de publicar um artigo que eu peço licença a vocês para me estender um pouco, porque vale a pena. É uma aula de lucidez. O título é Farms Here, Forest There. Fazendas aqui, floresta lá. É o nome, como vocês verão, de um lobby, de uma organização de lobby que faz o lobby dos agricultores americanos. Vamos lá. Nada é mais cômodo do que viver convencido de que certas coisas não podem ser discutidas, pois são a verdade em estado definitivo. É o que está acontecendo hoje com a questão ambiental pelo mundo afora, especialmente no Brasil. Ficou decidido pela opinião pública internacional e nacional que o Brasil destrói cada vez mais as suas florestas por culpa da agropecuária, é claro. Terra que gera riqueza, rende imposto, é o inferno. Terra que não produz nada é o paraíso. Fim de conversa. Os fatos mostram o contrário. Mas e daí? Quanto menos fatos alguém tem a seu favor, mais fortes ficam as suas opiniões. Ninguém imagina, pelo que se vê e lê todos os dias, que a área de matas preservadas no Brasil é mais do que o dobro da média mundial. Nenhum país do mundo tem tantas florestas quanto o Brasil, mais que a Rússia, que tem o dobro do seu tamanho, e mais que Canadá e Estados Unidos juntos. Só o Parque Estadual da Serra do Mar, em São Paulo, é 2 vezes maior que a maior floresta primária da Europa, na Polônia. Mais que tudo isso, a agricultura brasileira ocupa apenas 10%, se tanto, de todo o território nacional, e produz mais hoje do que produziu nos últimos 500 anos. Não cresce porque destrói a mata. Cresce por causa da tecnologia, da irrigação, do maquinário de ponta. Cresce pela competência de quem trabalha nela. Como a agricultura poderia estar ameaçando as florestas se a área que cultiva cobre só 10% do país, ou tanto quanto as terras reservadas para os assentamentos da reforma agrária? Mas os produtores conservam dentro de suas propriedades, sem nenhum subsídio do governo, áreas de vegetação nativa que equivalem a 20% da superfície total do Brasil. Não se trata aqui de dados da bancada ruralista. Foram levantados, computados e atualizados pela Embrapa, com base no Cadastro Ambiental Rural durante o governo de Dilma Rousseff. São mapas que resultam de fotos feitas por satélite. São também obrigatórios. Os donos não podem vender suas terras se não estiverem com o mapeamento e o cadastro ambiental em ordem. Do resto do território, cerca de 20% ficam com a pecuária e o que sobra não pode ser tocado. Além das áreas de assentamento, são parques e florestas sob controle do poder público, terras indígenas, áreas privadas onde é proibido desmatar, etc. Resumo da ópera: mais de 2/3 de toda a terra existente do Brasil são áreas de preservação. O fato, provado por fotografias, é que poucos países do mundo conseguem tirar tanto da terra e interferir tão pouco na natureza ao redor dela quanto o Brasil. Utilizando apenas 1/10 do território, a agricultura brasileira de hoje é provavelmente o maior sucesso jamais registrado na história econômica do país. A última safra de grãos chegou a cerca de 240 milhões de toneladas, 8 vezes mais que os 30 milhões colhidos 45 anos atrás. Cada safra dá para alimentar 5 vezes a população brasileira. Nossa agricultura produz em um ano só o suficiente para 1 bilhão de pessoas.
O Brasil é hoje o maior exportador mundial de soja, açúcar, suco de laranja, carne, frango e café. É o segundo maior em milho e está nas 5 primeiras posições em diversos outros produtos. O cálculo do índice de inflação teve de ser mudado para refletir a queda no custo da alimentação no orçamento familiar, resultado do aumento da produção. A produtividade da soja brasileira é equivalente à dos Estados Unidos, são as campeãs mundiais. Mais de 60% dos cereais brasileiros, graças a máquinas modernas e a tecnologias de tratamento do solo, são cultivados atualmente pelo sistema de plantio direto, que reduz o uso de fertilizantes químicos, permite uma vasta economia no consumo de óleo diesel e resulta no contrário do que nos acusam dia e noite. Diminui a emissão de carbono que causa tantas neuroses no primeiro mundo. Tudo isso parece uma solução, mas no Brasil é um problema. Os países ricos defendem ferozmente seus agricultores, mas acham, com o apoio das nossas classes artísticas, intelectuais, ambientalistas, etc., que aqui eles são bandidos. A consequência é que o brasileiro aprendeu a apanhar de graça. Veja-se o caso recente do presidente Michel Temer. Submeteu-se à humilhação de ouvir um pito dado em público por uma primeira-dama da Noruega pela destruição das florestas no Brasil e não foi capaz de citar os fatos mencionados acima para defender o país que preside. Não citou porque não sabia, como não sabem a primeira-ministra e a imensa maioria dos próprios brasileiros. Ninguém aí está interessado em informação. Em matéria de Amazônia, sustentabilidade e o mundo verde em geral, prefere-se acreditar em Gisele Bündchen ou alguma artista de novela que não saberia dizer a diferença entre o Rio Xingu e a Serra da Mantiqueira. É automático. Estrangeiro bateu no Brasil, nesse negócio de ecologia, só pode ter razão. Nada explica melhor esse estado de desordem mental do que a organização Farms Here, Forests There. Fazendas aqui, florestas lá. Atualmente um dos mais ativos e poderosos lobbies na defesa dos interesses da agricultura americana. Não tiveram nem a preocupação de adotar um nome menos agressivo e não parecem preocupados em dar alguma coerência à sua missão de defender fazendas aqui, florestas lá. Sustentam com dinheiro e influência política os Greenpeaces deste mundo, inclusive no Brasil. Seu objetivo é claro: a agropecuária deve ser atividade privativa dos países ricos, ou então dos mais miseráveis, que jamais lhes farão concorrência e devem ser estimulados a manter uma agricultura familiar ou de subsistência com 2 pés de mandioca e uma bananeira, como querem os bispos da CNBB e os inimigos do agronegócio. Fundões como o Brasil não têm direito a criar progresso na terra. Devem limitar-se a ter florestas, não disputar mercados e não perturbar a tranquilidade moral das nações civilizadas, ecológicas e sustentáveis. E os brasileiros vão comer o quê? Talvez estejam nos aconselhando como Maria Antonieta na lenda dos brioches. Comam açaí. Esse artigo... Parabéns aí, J.R. Guzzo. Tem aplausos aí, né, André? É um artigo que eu adoraria ter escrito, porque se baseia em dados do governo Dilma Rousseff e em mapas jamais examinados pelos gigolôs do ambientalismo. Algo a acrescentar, Caio?